Seja um guerreiro espiritual, seja uma guerreira espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Você está pronto para a batalha? Você já parou para pensar que estamos em uma guerra invisível todos os dias? Muitas pessoas vivem as suas vidas sem perceber que há um combate espiritual sendo travado em todo o mundo. Essa batalha não é travada com armas humanas, mas com armas espirituais. E não é contra a carne ou sangue, mas contra poderes malignos que operam nas trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12. O inimigo não brinca de matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. E ele tem um plano para afastar você do propósito de Deus. A grande pergunta é: você está pronto para lutar? Você está preparada para resistir e vencer essa guerra? Entendendo a guerra espiritual. A guerra espiritual não é um conceito simbólico ou figurativo. A palavra de Deus nos mostra que o mundo espiritual é real e que há forças do mal que operam contra a igreja e contra os filhos e as filhas de Deus. Desde o princípio, Satanás tem tentado frustrar os planos do Senhor. Ele enganou Eva no jardim do Éden, conforme vemos em Gênesis capítulo 3. Tentou destruir a nação de Israel, perseguiu os profetas. Tentou Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, e continua a sua obra de engano até hoje. É essencial compreender que essa guerra é espiritual e não podemos vencê-la com forças humanas. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus e usar as armas corretas. Muitas pessoas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Pois ignoram as estratégias do inimigo e vivem de maneira displicente, sem vigilância e sem oração. A armadura de Deus, a nossa defesa contra o mal. Efésios capítulo 6, versículos do 13 ao 17, nos apresenta a armadura de Deus composta por, primeiro, cinturão da verdade. Sem a verdade não podemos nos manter firmes. Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E só a verdade de Deus nos liberta. João capítulo 8, versículo 32. Segundo, a couraça da justiça. Protege o nosso coração. Precisamos andar na justiça de Deus e não na nossa própria justiça. Terceiro, calçados do evangelho da paz. Eles nos capacitam a levar a mensagem da salvação. Quarto, o escudo da fé. Apaga os dardos inflamados do maligno. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sexto, capacete da salvação. Protege a nossa mente contra os enganos do inimigo. E sétimo, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a nossa única arma ofensiva. Identificando as ciladas do inimigo. O diabo usa muitas estratégias para nos afastar de Deus. Entre as principais estão dúvida e incredulidade. Assim como fez com Eva, ele planta dúvidas sobre Deus e sua palavra. O pecado disfarçado de normalidade. O mundo tenta nos convencer de que o pecado é algo comum e até mesmo aceitável. Desânimo e cansaço espiritual. O inimigo quer nos fazer desistir da caminhada com Cristo. E ataques contra a nossa identidade em Deus. Ele nos faz esquecer de quem somos em Cristo. A vida de oração e jejum, poder para vencer. Jesus ensinou que alguns tipos de batalhas espirituais só serão vencidas com oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. A oração nos conecta com Deus e fortalece o nosso espírito. O jejum nos ajuda a disciplinar a carne e a buscar mais intensamente a presença de Deus. O Espírito Santo, nosso aliado na guerra. O Espírito Santo é o nosso ajudador. João capítulo 14, versículo 26. Ele nos guia, nos fortalece e nos capacita para vencer. Precisamos buscar ser cheios do Espírito e andar em comunhão com o Espírito Santo diariamente. O poder da palavra de Deus na batalha. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu o diabo com a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Precisamos meditar nela de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8. O despertamento e o avivamento, a necessidade da nossa geração. Vivemos tempos difíceis, onde o amor de muitos tem se esfriado. Mateus capítulo 24, versículo 12.
Precisamos de um despertamento espiritual urgente. Deus está chamando guerreiros espirituais para se levantarem e fazerem a diferença em nossa geração. Erga-se então como um guerreiro, como uma guerreira. A pergunta que fica é: você está disposto a ser um guerreiro, uma guerreira espiritual? Deus está convocando o seu exército para resistir ao inimigo e trazer o reino dos céus à terra. Vista a armadura, fortaleça-se na oração e na palavra e avance para a batalha com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora em Cristo Jesus.